Olá, graça e paz. Para você que só recebe notícia das minhas viagens missionárias por aqui, nós chegamos bem aqui no Marajó, estamos bem, resolvendo bastante coisa, Deus à frente, e tenho certeza que tudo dará certo. Mas não é sobre isso que eu quero falar contigo, né? A importância do lugar secreto e daquilo que Deus revela no lugar secreto realmente abre a nossa mente para o que Ele faz e como Ele faz e o que Ele quer fazer. Você já reparou que toda cura é um processo de libertação na nossa vida? Tudo aquilo que Deus traz como cura, Ele acompanha um processo. Essa cura acompanha um processo de libertação. Eu estava conversando com Deus sobre isso. E existem situações que na minha vida, eu não posso dizer que são desde que eu nasci, mas desde que eu me conheço por gente. Situações que me atrapalham, que me incomodam. Meu jeito de ver as coisas, às vezes medo de algumas coisas, ficar ansioso quando eu reparo e enfrento algumas situações, preocupado. Às vezes pouco preocupado, mas tem situações que me deixam extremamente preocupado. Isso não é normal. E eu estava conversando com Deus que eu precisava de libertação de algumas áreas, em algumas situações. Deus me trouxe num texto ali de Atos capítulo 3, uma passagem onde um aleijado mendigava esmola na frente do templo. E diz que ali no verso 2, estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Se você não conhece a continuação dessa história, Pedro encontrou com eles e disse que ele não tinha nem ouro nem prata, ou seja, eu não tenho dinheiro para te dar, mas olha aqui para nós, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E ele levantou e andou. Esse processo de cura foi, na minha opinião, e você vai entender isso quando você entrar no seu quarto, trancar a sua porta e conversar com Deus sobre a sua vida. Na minha opinião, esse processo de cura foi mais libertador do que realmente a cura. Porque no verso 2 diz que ele era levado todos os dias ele era colocado para pedir esmolas naquele lugar. E ele era um aleijado de nascença. Imagina só o tempo que essa pessoa passava ali na frente, humilhado, exposto. Se ele era levado é porque não era vontade própria dele. Não diz que ele ia para o templo, ele era levado para o templo. Alguém colocava ele ali. Não estou dizendo que não tinha necessidade ou que ele era explorado e mais uma vez eu falo, talvez Deus revele isso ao seu coração diante da sua situação. É por isso que eu cito o texto para você meditar nesse texto. Não quero falar que ele era explorado, mas como ele se sentia com isso? Não era a vontade dele, ou ele não ia por vontade própria. Ele era colocado ali, deixado ali, humilhado. Desde que nasceu, ele tinha essa doença, mas chegou uma altura da vida dele que falaram assim, olha, você precisa gerar algum recurso. E começou uma fase de humilhação, uma fase que tenho certeza que traumatiza muitos, de impotência, de medo, de dor. E isso não está ligado a ser aleijado. Não. Isso está ligado às consequências dessa doença ou da cultura, ou enfim, tantas coisas que estão ao nosso redor. É gerado dentro de nós isso. Há quanto tempo você sofre com essa preocupação, com essa ansiedade? Há quanto tempo você não pode ouvir falar em boleto que você já começa a tremer? Há quanto tempo você não pode ouvir falar em médico que você já a sua pressão já cai ou já sobe? Há quanto tempo você não pode ouvir o telefone tocar? Por quê? Porque situações que você ainda
tem medo, que você ainda tem dor, situações que você não consegue conversar, situações que geram desespero e pânico para você, que você já pensa em desistir, já pensa em abandonar, já não quer mais saber. E às vezes você está doente. A doença é só mais um fator. O que nós precisamos é de libertação. No final desse milagre aqui, diz que ele entrou no pátio do templo, andando, saltando e sabe o quê? Louvando a Deus. Eu creio que o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, vai te libertar, vai te curar. Mas você precisa entrar no teu quarto e colocar diante dele, no teu lugar secreto, o que te preocupa tanto? O que te dá tanto medo? O que te deixa tão ansioso ou ansiosa? O que te dá desespero? O que é o gatilho da síndrome do pânico? Jesus Cristo. Ele vai te libertar, ele vai te curar e te libertar. E você vai sim entrar no templo do Senhor, andando, saltando e louvando a Deus. Acredite nessa palavra, porque eu creio num Deus que cura e principalmente liberta. Obrigado por essa palavra, Senhor. Que isso seja verdade em nossa vida, que isso seja verdade no coração de cada um que está ouvindo este áudio. Em nome de Jesus. Compartilhe aí com as pessoas que você ama, com aqueles que você tem certeza que serão abençoados com essa palavra. Eu sou o pastor Renato da Igreja Cure. Grande abraço, tenha um excelente dia, que Ele continue te abençoando, em nome de Jesus.